A Era das Civilizações Esquecidas. Nesse vídeo, daremos continuidade com a linha do tempo do Cthulhu Mythos na Terra. Para aqueles que não assistiram à primeira parte, aconselho que façam antes para assim poder entender melhor todos os detalhes. Essa segunda parte é marcada pelo surgimento dos povos, impérios e civilizações ancestrais, hoje esquecida ou considerada como mera lenda. A maioria delas podem sequer ter existido ou a sua existência decorre da mera especulação ou de explorações que ocorreram na Terra dos Sonhos. As datas também são aproximadas, pois é impossível ter certeza absoluta das informações. A grande maioria desses povos, com o tempo, desapareceu e, portanto, são desconhecidas pela arqueologia contemporânea. Percebe-se que, nesse período, a maioria dos grandes antigos já estavam dormindo, presos pelo alinhamento estelar que ainda os mantém cativos. Sua atividade, portanto, é bem mais limitada do que foi nos primórdios, quando vagavam livremente pelo planeta. Ainda assim, muitos deles, em companhia dos deuses exteriores, continuam sendo uma influência que altera o destino de incontáveis civilizações. Antes de continuarmos, bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios. Deixe seu like e siga o canal para mais conteúdos como esse. É um pequeno ato para você, mas é muito importante pra gente. O roteiro desse vídeo foi adaptado livremente de um artigo do blog Mundo Tentacular. Está preparado? Então vamos lá. 1 milhão de anos atrás. Início da Era Clássica da Hiperbórea, onde povos primitivos pré-humanos passam a ocupar a região. A avançada civilização de Zobna é fundada, mas pouco se sabe a respeito desse povo que ergueu cidades-estado e desapareceu sem deixar sinal. Eles seriam, no entanto, os antepassados de Lomar, que se estabeleceram no Polo Norte. 850 mil anos atrás. Um rei de Lomar está entre aqueles que trocam de mente com os membros da grande raça de It, no passado distante do planeta. Esse contato permite que a civilização de Lomar aprenda mais a respeito da ciência e do misticismo. 750 e 200 mil anos atrás. Esses foram os tempos do grande feiticeiro Eibon, o maior de todos os magos da Hiperbórea. Durante sua existência, ele venerava Tzatoga, que lhe oferecia imenso conhecimento místico. Eventualmente, Eibon é banido da Hiperbórea por sacerdotes de Undet. Ele desaparece depois de completar 132 anos, supostamente se exilando em outro planeta ou dimensão. O seu assistente, Siron Varad, reúne muitos de seus trabalhos na primeira cópia do célebre livro de Eibon. Siron também escreve o Vita Ivonis, uma biografia do grande mestre. 750 mil anos atrás. As grandes civilizações polares enfrentam sua destruição quando o polo magnético do planeta é drasticamente alterado por um fenômeno natural. Os Elderthings se refugiam nas profundezas oceânicas, realizando um grande êxodo. Eles deixam para trás suas grandiosas cidades, que agora se tornam ruínas, cobertas pelo gelo polar, e aos poucos eles são esquecidos. O povo pré-humano de Lomar se espalha pelo norte, dando origem aos antepassados mais distantes dos Inuit, os esquimós. A civilização hiperbórea se fragmenta em busca de refúgio e se espalha pelo planeta, carregando consigo fragmentos do seu conhecimento, ciência e misticismo. Alguns dos hiperbóreos se fixam no continente turaniano. Nessa época, alguns Vormes veneram Itaqua, oferecendo sacrifícios para o deus da tempestade. Esses Vormes decaem no estágio final de selvageria, tornando-se pouco a pouco mais do que animais. Na mesma época, indivíduos do povo serpente se movem para a ilha de Lemúria, aonde passam a ser conhecidos como os Reis Dragões. Isso marca o início do poderoso Império de Lemúria. Tzatoga se retira para as profundezas da terra, passando a habitar os recessos escuros de Nakai, servido pela sua prole amorfa e alguns cultistas. 500 mil anos atrás. A civilização do povo serpente se fixa na porção ocidental do continente turaniano. Raças dos pré-humanos se rebelam contra os reis dragões, os humanos vencem e o povo serpente derrotado é obrigado a escapar para o sul, sob constante perseguição. Muitos acabam entrando em hibernação voluntária para tentar sobreviver. 420 mil anos atrás. O Império Humano da Lemúria se forma. Seu orgulhoso povo coloniza outras massas continentais, entre as quais a Atlântida.
400 mil anos atrás, acontece a fundação do Império da Atlântida. 300 mil anos atrás, por volta desse período, uma fêmea dos abissais se torna Mãe Hidra, a mais poderosa das fêmeas de sua espécie. O grande Cthulhu, que permanece morto, sonhando com seu despertar, acaba se tornando o deus principal dessa raça abissal e passa a ser venerado em todas as cidades submarinas. O culto a outros deuses é proscrito e se converte em tabu. 200 mil anos atrás, uma civilização humana surge na ilha de Mu, dando origem ao período dos 9 reinados. O apogeu da civilização ocorre quando o povo de Mu passa a ter controle sobre o clima. Vários cultos começam a surgir em Mu, alguns venerando deuses poderosos, incluindo Shub-Niggurath, Nub e Eb, com sectos rendendo sacrifícios e homenagens a Ganatoa e Togta e Zot-Amog. Em colônias de Mu ocorrem também os primeiros casos de miscigenação entre humanos e abissais. 173 mil anos atrás, o ano da lua vermelha, Ganatoa, o senhor do vulcão, se converte no deus mais importante da região de Mu, após a destruição do culto e do templo dedicados a Shub-Niggurath. Em algum momento nesse período, os terríveis Ligor são atraídos para a Terra e passam a se alimentar de energias psíquicas dos seres humanos. Muitos deles se tornam seguidores de Ganatoa e se misturam à religião local, chefiando cultos. 163.844 anos atrás, um culto dedicado ao grande Cthulhu surge em uma das ilhas remanescentes do poderoso império que ele construiu no passado remoto. A seita, entretanto, acaba sendo aniquilada pelo povo de Mu. 161.844 anos atrás, o culto de Ganatoa se torna tão poderoso e influente que todas as outras religiões são proscritas em Mu. Zantu, o último grande sacerdote de Togta, tenta despertar seu deus e acaba destruindo Mu por completo. Ele foge para o platô de Tsang, onde acaba se tornando um eremita. Em reclusão, escreve suas memórias e experiências místicas, que darão origem aos tabletes de Zantu, um importante tratado esotérico. 100 mil anos atrás, Zar se materializa na Terra e passa a habitar o platô de Tsang, na atual China. Lá surgem os antepassados dos Chocho, por sua vez descendentes dos Miri-Nigri. 80 mil anos atrás, a Mãe Hidra passa a viver em Yalnkak e reina ao lado de Dagon, como a senhora da cidade submarina. 60 mil anos atrás, indícios da presença de seres não humanos habitando os subterrâneos e se alimentando de cadáveres são revelados. Estes ghouls possivelmente vieram da Terra dos Sonhos e se estabeleceram fisicamente no mundo desperto pela primeira vez. 50 mil anos atrás, uma raça de grandes seres humanoides não humanos passa a viver na atual África do Sul. 30 mil anos atrás, feiticeiros humanos descobrem a existência de Yog-Sothoth. 20 mil a 18 mil anos atrás, o segundo império da Atlântida, a civilização continental, descobre e faz contato com o deus exterior Nyarlathotep. Eles passam a venerar o caos rastejante sob várias formas e nomes. Uma casta de cientistas feiticeiros obtém enorme influência dele e recebe como presente de Nyarlathotep um vasto conhecimento nos campos da tecnologia e da magia. 20 mil anos atrás, muitos reinos poderosos surgem no continente turaniano, incluindo Comária, Grondor, Camélia, Tule e Verúlia. A Valúzia é tomada por humanos. O rei Kul, descendente de Atlantes, se converte no mais poderoso monarca do período, assumindo o trono de Valúzia. Entre os seus feitos está a vitória definitiva sobre os remanescentes do povo serpente. 20 mil anos atrás, acontece o auge da civilização subterrânea dos Kainian. 18 mil anos atrás, um imenso cataclisma destrói o Velho Mundo, marcando o início da Era Iboriana. O continente de Atlântida afunda sobre as ondas, deixando apenas algumas poucas ilhas, como Bal-Sagoth e Poseidonis, que se tornam os últimos bastiões do conhecimento dos antigos Atlantes. Após perder o contato com os habitantes de Atlântida, o povo de Kainan recebe um conhecimento limitado do mundo exterior pelos próximos 20 mil anos. Os sobreviventes da Lemúria se degeneram em povos bárbaros. 16 mil anos atrás, o grande antigo Bokrug é trazido à Terra e ajuda a fundar o reino de Ib em algum lugar do atual Oriente Médio. 15.500 anos atrás,
Na porção oriental do continente turaniano, os lemurianos se libertam da escravidão. Eles viajam para o oeste, onde fundam os reinos de Acheron e da Estígia. Em contato com alguns sobreviventes do povo serpente, eles acabam adotando suas práticas e veneram seus deuses, entre os quais Ig, Nyarlathotep, Sebek, Set e Golgoroth. Os estígios descobrem os muitos usos da lótus negra e a tornam uma planta sagrada. 15.500 anos atrás, exilados lemurianos passam a adorar Nyarlathotep, que lhes ensina os mistérios da feitiçaria. Eles se tornam a casta superior em Acheron, uma nação governada por feiticeiros. Nessa época, o sinistro livro de Skelos é redigido. 15.000 anos atrás, os Cimérios, uma feroz tribo de bárbaros, se estabelece nas montanhas centrais do continente iboriano. Um de seus chefes tribais, Crom-Ya, é mais tarde endeusado e passa a ser chamado de Crom. 13.000 anos atrás, os reinos iborianos atingem o seu auge com o surgimento dos assim chamados reinos civilizados da Aquilônia, Argos, Britúnia, Coríntia, Cot, Nemédia, Ofir e Zingara. Acheron sofre invasões de seus vizinhos e é aniquilado. Poderosos feiticeiros se espalham então pelos reinos, carregando consigo o conhecimento místico. A maioria deles se estabelece na misteriosa Estígia. 12.000 anos atrás. Esses são os tempos de Conan da Ciméria, o bárbaro e aventureiro que, através de sua espada, conquistou o poderoso reino da Aquilônia e escreveu seu nome como o mais poderoso rei iboriano. 10.600 anos atrás. A era iboriana entra em declínio à medida que os reinos e povos travam guerras. Aquilônia e Hiperbórea se enfrentam. Os Pictos e Hyrcanianos levam o caos aos reinos centrais, deixando um rastro de destruição e morte. Os Vanir aniquilam a Estígia, os Aesir se estabelecem na Nemédia e os Cimérios combatem os Hyrcanianos antes de se retirar para o leste. 9.550 anos atrás. Um imenso cataclisma destrói o mundo iboriano. Várias terras são tragadas pelos mares, enquanto massas continentais vêm à superfície. O mapa do planeta assume uma configuração similar à atual. Poseidones e Mu afundam abaixo das ondas. Alguns teóricos relacionam esses incidentes com o lendário dilúvio, que teria coberto o mundo e que é citado por diferentes culturas. 9.400 anos atrás. A cidade de Sarnath é fundada na região da Mesopotâmia por um grupo de humanos. Ela fica próxima da cidade de Tuma, que pertence ao reino de Ib. O povo de Sarnath passa a rivalizar os habitantes de Ib. 9.300 anos atrás, acontece a fundação do Império de Kemi, criado pelos descendentes dos Estígios. 9.000 anos atrás, os homens de Sarnath destroem Tuma e o reino de Ib. 8.500 anos atrás, o colossal quitônico chamado Sudelmel se torna uma divindade e passa a ser reverenciado como um grande antigo. 8.000 anos atrás, Bokrug, o deus de Tuma, faz com que Sarnath seja completamente devastada. Nenhum homem, mulher ou criança é poupado. Nenhum prédio escapa da devastação. E Sarnath desaparece da face da terra. 8.400 anos atrás, os Chocho passam a adorar a estátua de Shaunar-Fall na Ásia Central. Esse povo não humano se espalha pelo coração do continente. 7.000 anos atrás, a queda do Império de Kemi. Os antepassados dos egípcios se tornam os novos governantes e assimilam costumes e tradições dos derrotados. Aqui terminamos a linha de tempo relacionada à Era das Civilizações Esquecidas. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo, exploradores.